todos, saudações luz para todos. Vamos para mais uma semana de reflexão terapêutica e hoje nós vamos falar a respeito das dores emocionais, das dores mentais e também das dores espirituais que nós muitas vezes manifestamos no nosso convívio com as pessoas, seja em ambientes pessoais, seja em ambientes com cônjuges, seja em ambientes familiares ou profissionais. Vamos fazer algumas reflexões sobre as dores da nossa alma e como isso nos afeta e como podemos equilibrar isso nas nossas vidas. Bom, então vamos falar sobre os 4 eixos para a nossa transformação interior, tá? O primeiro eixo, pacifique-se com você mesmo, com você mesma. Porque olha só, quando eu me incomodo com a agressão de alguém, significa que esta pessoa tem a mesma dor que eu. Essa pessoa, ela expressa um sentimento negativo, um sentimento perturbador, um sentimento desarmônico que em algum nível eu também tenho aquela dor. Portanto, se eu me incomodo com qualquer atitude negativa de alguém, qualquer atitude agressiva, a agressividade também está em mim, tá? Então, pacifique-se internamente. O segundo eixo, serenize-se, ou seja, se me deixo afetar pela crítica de alguém, é porque existe algo ferido em mim. Então, se no meu dia a dia de convívio com os meus colegas de trabalho, da minha família, enfim, nos meus relacionamentos de modo geral, eu tenho a tendência a me deixar afetar pela crítica, pelo julgamento, pela condenação, pelas palavras negativas que as outras pessoas geram no meu campo de energia, na minha mente, no meu coração, na minha forma de ser, significa que eu tenho uma ferida para curar em relação às outras pessoas, em relação a como eu me deixei afetar pelas ações negativas de outras pessoas, certo? E no nosso sistema límbico profundo, dentro da neurociência das emoções, nós temos na nossa estrutura cerebral, no sistema do hipocampo, onde ali existe uma estrutura de várias conexões, várias outras estruturas cerebrais, dentro da estrutura do sistema límbico profundo, nós temos o eixo do hipocampo. Então, ali existe também o que a gente chama de memórias, tá? Ali existem como se fossem pequenas caixinhas de informações que nós vamos armazenando ao longo de muito tempo da nossa vida, seja desde a vida intrauterina, a vida da infância, adolescência, juventude, fase adulta, tá? E até o momento presente, todos os fatos que nós fomos vivenciando, essas informações, elas vão sendo gravadas. Então, nós temos que estar bastante atentos para as nossas experiências de vida, tá? Então, devemos nos observar bastante. Por exemplo, o segundo eixo do serenize-se é serenize-se de algo que está ferido em você. Tá? Então, normalmente as pessoas ficam muito chateadas quando alguém julga e critica ou fala alguma coisa em relação à vida, ao trabalho, à forma de ser, à forma de viver nela, porque ali existe algo que ela tem registrado de uma ferida que ela guardou dentro dela sobre aquilo ali, sobre aquele fato que está sendo falado, e ela não conseguiu compreender, não conseguiu processar, não conseguiu equilibrar, tá? Bom,
o terceiro eixo para a nossa transformação interior é tranquilize-se. Ou seja, se eu não me abalo com o julgamento de alguém, significa que aquela dor é do outro, certo? Ou seja, se alguém chega para mim e me fala coisas desagradáveis, coisas que são desarmônicas, e eu ouço aquilo e aquilo não me afeta, então ali é um ponto muito importante, e nós temos que compreender que tudo que aquela pessoa falou está dentro dela. Aquela dor, aquela mágoa, aquela tristeza, aquelas perturbações que ela conversou ali conosco, que ela explanou ali para nós, né? Tudo aquilo representa uma dor dela, caso eu não me abale em relação a isso, tá? Então é muito importante compreender isso. Tranquilize-se, tá? Você ouvindo alguém, esse alguém está negativo e isso não te afeta, fique tranquilo, porque essa dor não é sua. Ouça pacificamente e deixe ela expor essas dores dela, e em seguida, enquanto ela estiver falando, expondo aquelas dores, aqueles conflitos que ela tem internamente, vá mentalizando a luz do amor, a luz da paz, a luz do perdão, a luz da pacificação dentro do coração dela, tá? Fale com ela serenamente, pacificamente e tranquilamente. E o quarto eixo para a nossa transformação interior é desenvolva-se. Olha que interessante esse quarto eixo. Significa o seguinte, que tudo o que você gosta no outro, admira no outro, também está em você. Mas muitas vezes você não percebe, tá? Então é muito comum as pessoas, né, olharem para certas pessoas e gostarem do jeito que elas falam, do jeito que elas trabalham, gostarem da maneira como elas se colocam no mundo, das suas ideias, né, da forma como elas estão se expressando e assim por diante, seus projetos de vida, né? Bom, então quando a pessoa gosta daquilo, quando ela se identifica com aquilo, quando ela se sente segura com aquela informação, significa que ela também tem aquela energia dentro dela. Ela também se identificou com aquela forma de viver, aquela forma de se expressar, aquela forma de se desenvolver naquela situação, certo? Então, isso também, dentro da neurociência das emoções, nós também temos um conhecimento que se chama campo eletromagnético, campo morfogenético. Ou seja, as nossas memórias, dentro da estrutura do nosso eixo hipocampo, nós temos, então, dentro dessas memórias, cada memória, ela também tem uma estrutura atômica. E dentro do átomo, o átomo ele tem o seu eixo de emanação e de desenvolvimento. O átomo ele se manifesta como se fosse em forma de ondas dentro da estrutura molecular e celular de cada célula que compõe o nosso corpo, que compõe os nossos órgãos, que compõem os nossos sistemas, certo? Então, essa é a informação científica, técnica, do que é um campo eletromagnético. O átomo vibra em forma de onda, ele vai e vem, a energia dele vai e vem. Então, o quarto eixo de transformação interior desenvolva-se, ou seja, se você se identifica
com a proposta de vida, de trabalho, de evolução de alguém, significa que você está com o teu campo de energia, as tuas informações celulares, as tuas informações atômicas, elas possuem também aquele gradiente de informação, aquele gradiente de conhecimento, tá? Em algum nível você já desenvolveu isso, certo? Você já teve acesso a esta frequência no teu átomo, na tua estrutura molecular. Portanto, coloque quando você se identifica com alguma proposta, primeiro aspecto para você se desenvolver é Deus que está dentro de mim, Deus que habita dentro da minha essência, que faz parte da minha essência. Desenvolva o que eu tenho de bom, aquilo que eu preciso desenvolver para o meu bem e para o bem das outras pessoas. Desenvolva aquele talento, aquele dom, aquela expressão de luz que tu colocastes dentro da minha essência, para que eu possa me desenvolver, para que eu possa cooperar com a evolução das outras pessoas. E assim você se desenvolve na sua essência, aquilo que você veio fazer neste mundo, aquilo que você veio desenvolver nesse mundo, ok? Muito bem, gente. Para esta semana, então, deixemos essas 4 dicas dos eixos de transformação interior. Pacifique-se, serenize-se, tranquilize-se e desenvolva-se. Até a próxima semana. Paz e luz nas nossas consciências. Até lá!